E Memphis Depay tem ou não tem proposta de renovação de contrato? Vínculo do atacante holandês se encerra em 30 de junho. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Timão e meu amigo, contou que o Corinthians já fez a primeira proposta para a extensão desse vínculo. O novo contrato teria mais 2 anos de duração e faria com que o Memphis Depay tivesse de abrir mão de prêmios e bônus. Vale a lembrança de que o custo do holandês gira na casa dos 6 milhões de reais por mês. Salários, direitos de imagem, luvas, uma série de acomodações e comodidades que fazem do atleta o mais caro do futebol brasileiro. É basicamente por causa dos bônus e também prêmios que hoje a dívida do Corinthians com o Memphis Depay é de 40 milhões de reais. Segundo Samir Carvalho, esses 40 milhões de reais seriam diluídos ao longo de 2 anos de contrato. O Memphis teria uma queda na redução dos seus vencimentos, mas teria a garantia de que esses 40 milhões de reais que o Corinthians deve seriam pagos durante os próximos 24 meses. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte corintiana e perguntei: vocês já fizeram proposta de renovação ao Memphis? A resposta: não. Ainda estamos pensando o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Diante desse cenário, tirem suas próprias conclusões. Importante registrar que o Memphis já pode assinar um pré-contrato para jogar a partir de julho, depois da Copa do Mundo, em qualquer clube do Brasil ou do exterior. Ah, só mais um detalhe: Dorival Júnior, depois do empate em 0-0 contra a Chapecoense nesta quinta-feira, contou que o Memphis Depay foi poupado porque tem jogado com dificuldades no joelho. Você renovaria o contrato do Memphis? Abriria a mão do holandês? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. O que está acontecendo com o Jesse Lingard, hein? Eu vou explicar para vocês, tá? A questão ainda é o visto trabalhista, né? Ó, o que uma fonte me explicou hoje: Samir, quando tem um visto de trabalho, ele é aprovado, né? E ele tem, quando ele é aprovado, ele tem que ser publicado no Diário Oficial. Isso às vezes leva um tempo. Depois que ele é publicado no Diário Oficial, você consegue finalizar o processo, né, de emissão do CPF, que aí o atleta vai estar apto, né, a trabalhar no Brasil. E depois ele pode ser inscrito no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, tá? Os documentos tiveram que vir todos apostilados lá da Inglaterra, enfim, demorou um pouco mais, mas eu falei para uma fonte hoje que tá demorando muito, ela me disse que o do Zacarias foi o mesmo processo, é que com o Jesse Lingard a ansiedade foi maior, tá? Então o caso de Jesse Lingard, por enquanto, é burocracia, não tem nada suspeito por trás, nada nebuloso por trás, não tem, pelo menos o que me falaram dentro do Corinthians, não, tá? Então é aguardar, né, quando sair a inscrição, Jesse Lingard já se diz pronto fisicamente para poder estrear pelo Corinthians. Então essa é a questão envolvendo Jesse Lingard, tá? Nenhuma novidade, só para você não ficar preocupado, né, mas é burocracia mesmo, que ainda precisa ser resolvida. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso. Ó, Arthur Cabral, vem ou não vem, tá? Gente, Arthur Cabral, o que me falaram hoje dentro do Corinthians, tá? Eu já tinha falado que o Osmar não queria, né? Que o Osmar Stabile não queria, tá? E o que me falaram agora de todos os lados do Corinthians, que não passa de uma plantada, que é uma pressão que vem de fora para dentro. É mais uma movimentação do Pitombeira, que é o empresário do jogador, do que do Corinthians, tá? Uma fonte me garantiu hoje que não há nenhuma movimentação do Corinthians para contratar o Arthur Cabral hoje, tá certo? Então isso é o que me passaram. E que a pressão tá vindo de fora, com notícias saindo, enfim, né, o jogador querendo jogar no Corinthians, só que trata-se de um jogador considerado caríssimo e uma geladeira, como eu disse, né? Até conversei com a minha fonte sobre aquilo que eu falei no almoço com a Fiel. Se você tem uma geladeira em casa, na cozinha, se é o Pedro Raul, por que você precisa pôr outra geladeira lá? Entendeu? Aí não dá. É casa de vó, que tem lá naquela área externa uma geladeira só para guardar umas coisinhas, só se for isso. O Corinthians não precisa do Arthur Cabral, tá? E o Corinthians não precisa pagar 1,5 milhão por mês por um jogador que você não tem essa necessidade hoje. Então, me garantir aqui a informação na temperatura certa para você, né? Que hoje o Corinthians não tem interesse e a pressão tá a todo momento, a não ser que eles queiram baixar e dar o jogador de graça, de 300, 400 mil, enfim, hoje não existe, tá, a vontade do Corinthians em contratar o Arthur Cabral, a pressão vem mais de lá de fora, né, do que de dentro do Corinthians, então, em relação a Arthur Cabral. Aconteceu isso com o Rony, já aconteceu isso com o Kaique, já aconteceu isso com o Júnior Santos, já aconteceu isso com o Alisson. A gente tem que tomar cuidado na hora de
né, de ficar colocando o jogador no Corinthians, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo por enquanto Arthur Cabral fora dos planos. Segue fora dos planos, tá certo? Likezão aqui então, tamo junto, meu irmão. Agora, Lázaro, sobre o jogo de ontem, né, um 0-0 com a Chape, o que pegou muito foi a escolha que o Dorival fez, ou as escolhas que o Dorival fez, poupando boa parte do time com pouquíssimos titulares. Teve a volta do Yuri Alberto, é verdade, mas quase nenhum titular. E ele foi muito questionado sobre isso e não curtiu muito, né, Lázaro? Deu a explicação dele, mas ele não ficou meio bravo com essa situação toda. E é o caminho, né? E eu vou até pegar aqui o que foi falado ipsis literis, né? Com uma pessoa muito próxima. Você vai falar da fala. Achei que você ia falar do Dorival. Vamos ouvir o Dorival antes? Vamos, a gente escuta, depois eu falo. Boa, vamos ouvir o Dorival. Buscando o melhor para a equipe e os resultados já vão acontecer. Eu acho que nós tivemos uma sequência onde fizemos boas apresentações com a falta de resultados. Isso daí não justifica, nós estamos trabalhando muito, estamos começando a ter agora o elenco todo à disposição. Hoje, infelizmente, tivemos com incômodo o Caio, o Carrídio e o Memphis, em razão também das dificuldades que teremos 2 dias e meio depois, jogadores que não puderam vir, que teriam sido importantes para um jogo como esse, mas é fundamental que estamos começando a recuperar todos que estavam fora, Matheus, Yuri, e com certeza a gente ganha muito poder de fogo quando nós temos todo o grupo à disposição. Viajaram, né? E já estão sendo preservados aí, pensando no jogo do fim de semana contra o Flamengo também. Ontem jogou o Hugo, jogou o Garro, jogou o Yuri. Vamos ouvir já também o Dorival falando sobre as cobranças que ele tem sentido à frente do Corinthians e o risco que ele corre no cargo. Vamos ouvir. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final, comemoraram, não? Então, o importante é como a gente finalize, não é como a gente inicia os campeonatos. Eu acho que isso é fundamental. Se eles acreditarem, se eles confiarem, pode ter certeza que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo, não, e eu sei como fazer. E sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competições. Frases fortes do Dorival, hein? Eu sei o caminho de casa, eu não sou bobo, não. Lázaro. Foi até no que eu comentei. Há algumas semanas eu falei com uma pessoa muito próxima ao Dorival, questionando esse sincericídio todo do Dorival, que não vem de hoje, né? E o que eu lendo ipsis literis, o que eu recebi foi que acho que ele tem entendido muito bem o status dele de hoje no futebol brasileiro e se posicionado como tal. Então, a impressão até das pessoas que estão no entorno do Dorival é que realmente ele vai se posicionar, que ele não vai deixar de falar o que ele pensa, de mandar os recados que ele manda publicamente até no dia a dia, porque ele sabe que ele entrega, porque ele sabe o status que ele atingiu no futebol brasileiro. Vale lembrar, a passagem dele pela seleção brasileira deixou muitas marcas pessoais para o Dorival, da forma com que ele foi tratado, da forma com que ele se sentiu destratado, inclusive, como pessoa profissional, mas sobretudo como pessoa. E quando ele vem para o Corinthians, ele vem depois de recusar outras propostas, porque ele entende que o Corinthians seria o local ideal para ele dar respostas. E ele deu essas respostas já com títulos, né? Com Copa do Brasil, com Supercopa. Então, é um Dorival que tá poucas ideias. Isso que ele falou publicamente é o que ele sente também. Se alguém tiver problema comigo, me manda embora, eu vou embora. Não tem porquê, eu tenho minha carreira e eu vou no mercado, eu estou bem posicionado em termos de futebol brasileiro e eu não vou me submeter tendo o status que eu tenho hoje, status que eu alcancei de treinador de seleção brasileira, um treinador campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, de uma série de títulos,
ficar com pressãozinha e pressõezinhas que são frutos de muitas questões, até mesmo políticas no clube. Então hoje o posicionamento do Dorival Júnior do Corinthians é esse. Vou fazer o meu trabalho e se alguém tiver incomodado, beleza, PT, saudações, eu vou embora. Gabriel, me chama a atenção como ele está escalonando aos poucos nessa fase sem filtro dele e ele não está arredando o pé. E aí parece que vai ficando mais claro, pelo menos minha leitura de cenário, né? Um não entendimento ou não estão falando a mesma língua, ele e diretoria. Isso é desgaste, né? Isso é um desgaste, claro, que ele apresenta. E isso tem em vários clubes, que é isso que a gente estava falando aqui na última semana. Você vê semelhanças também. com o Crespo? Desculpa te interromper. Vejo. É isso que eu ia usar esse efeito comparativo, assim. Porque muita coisa acontece internamente. No primeiro ano, você até tolera, você dá aquela risadinha amarela, vai passando. Sapo. Quando você é campeão, você tem o seu torcedor próximo de você, tem o seu grupo te respaldando, você entende que você não precisa passar mais por certas coisas. E aí começa a vir o sincericídio num nível que eu acho que chega um dado momento que o futebol, infelizmente, eu falo isso porque é uma infelicidade mesmo que acontece, não tolera o cara muito sincero. É o caso do Crespo, por exemplo. Ele na primeira coletiva, não, tudo bem, brincava com a situação de ser mandado embora e tal. Aí o time estava bem, ele começou a ficar leve, aí a coisa começou a ficar mais assim, aí o fora de campo começou a explodir, aí ele estava desgastado, de saco cheio e começou a falar. E aí quando começa a falar, geralmente que é o caminho da saída, né? Acho que o Dorival Júnior é importante a gente lembrar quem é o Dorival Júnior, né? Qual foi a trajetória dele, porque ele estava bem no Ceará, ele vai para a equipe do Flamengo e ele tinha naquele momento um status de um técnico intermediário. Tinha quem chamasse ele de técnico bombeiro, né? O cara que chega ali quando o time precisa apagar o fogo. Ele chegou muito bem no Flamengo, foi multicampeão no Flamengo e aí ele é trocado no Flamengo. Já é o primeiro indício de que algo ali para ele pelo menos, acho que ele interpreta dessa forma, é uma certa sacanagem, sabe? Pô, tô bem demais aqui, os caras me trocam. Foi pro São Paulo, chega em terra totalmente arrasada após Ceni e fala, vou fazer o time ganhar. É campeão no São Paulo. E aí ele vai para a seleção brasileira. Aí tem essa sacanagem, né, que falou ali o Lázaro, que ele entende isso e já externou isso, ele acha que foi algo muito mal conduzido por parte da CBF. E aí ele volta pro mercado, vai pro Corinthians e fala, vou ganhar aqui, ganha no Corinthians. Acho que o status dele hoje, talvez ele pense assim, pô, eu já passei por isso tudo, quando alguém me testa, eu provo. Então eu não preciso ficar dando satisfação, sabe? É o tipo de coisa que eu acho que vai acompanhar o Dorival Júnior, mas ele tem uma questão não só no Corinthians, teve no São Paulo também, e por partes ali também no próprio Flamengo, que é pontos corridos. Ele em Copas, ele consegue caminhar, ele consegue fazer jogos interessantes, mas em pontos corridos, especialmente fora de casa, ele tem uma questão. No São Paulo, por exemplo, ele ganhou um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro, que foi um gol no último lance na penúltima rodada contra o Bahia. Fez uma campanha bastante oscilante, a gente até brinca, né? Caso o São Paulo não tivesse campeão da Copa do Brasil, se não existe, ele teria um ano péssimo no São Paulo, porque o Campeonato Brasileiro dele foi muito ruim. Então esse é um ponto que ele vai ter que caminhar e tem que ajustar também. PVC, o quanto você vê que essas falas deflagram de fato um desgaste entre Dorival e diretoria? E será que chega num ponto insustentável de uma falta de conexão que fica até difícil dar sequência ao trabalho? Ontem o Dorival pediu reforços mais uma vez. Lázaro pode até me corrigir aqui, mas mais uma vez ele cobra a diretoria e a gente vê, né? Cada dia uma rusga nova, cada dia um desentendimento, ainda que velado, novo. Não, o caso do Dorival está mesmo por riscar um fósforo. Se riscar um fósforo, explode. E eu acho que o Dorival, assim, ele está sentindo o que está acontecendo e está chamando para briga. E tudo bem, se quer brigar, vamos brigar. Ele está dobrando a aposta. Ele está dobrando a aposta. E isso pode acontecer de dar um problema na segunda-feira, no domingo à noite, depois da data FIFA, a qualquer momento. Isso está acontecendo mesmo. O Lázaro já trouxe essa informação, o Samir já trouxe essa informação. Eu acho até que o nascimento disso é injusto com o Dorival. O Corinthians não ganhava um título nacional desde 2017 e foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Aí você vai dizer, mas em 18 jogos o Corinthians não jogou bem nesse ano. Não jogou bem e ganhou a Supercopa do Flamengo, jogando bem. Não jogou bem e chegou na semifinal do Campeonato Paulista, perdeu para o Novo Horizontino. É verdade. Mas eu acho que o ponto central é que ele tem o desafio de jogar a Libertadores, que o Corinthians já definiu que é a meta principal.
Mas o Corinthians está incomodado com o Dorival. Está incomodado e começa a circular no Parque São Jorge a noção de que o Dorival sempre tem uma desculpa, uma justificativa. Eu não gosto muito desses rótulos, mesmo dos pontos corridos, sabe? Eu lembro do Dorival quando foi vice-campeão paulista pelo São Caetano e pegou o Cruzeiro na lanterna e levou o Cruzeiro para a Libertadores. Eram pontos corridos. Ele ganhou a Série B pelo Vasco, mas era a Série B no Vasco. Ganhou a Série B no Vasco, que era pontos corridos. Ele fez bons momentos em outras etapas da carreira. Eu acho que o certo seria deixar o trabalho acontecer. Mas a situação hoje, se riscar um fósforo, explode. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.